Take your shoes off. Caraca, o tema é medo hoje e a gente aqui morrendo de medo de começar nosso podcast. Quer começar? É a ironia do destino. Começo. Medo. Hoje o tema é medo, bora. E medo de mudanças, né? Porque tem milhões de medos. Vamos falar sobre medo de mudanças. Isso. Tá bom. Gi, conta pra gente, então, se você acha que o medo tem uma grande participação na sua vida e no jeito que você lida com as coisas. Eu acho que sim. Sabia, né, que eu tenho no meu espelho um post-it escrito Giovana, menos medo e mais Mentira. coragem. Eu nunca li. Olha, Sério? tá no meu espelho da onde eu me maqueio. Eu acho que o medo, ele anda bastante comigo, Ju, na minha vida. Quem me conhece vai achar estranho eu estar falando isso, porque eu sempre me coloco uma pessoa bem corajosa e pronta. Mas eu sempre tô muito cautelosa com coisas que eu sei aonde eu posso ir, onde não vai me incomodar ou me machucar de certa forma, ou não. Então, eu me considero uma pessoa medrosa em determinadas coisas. Eu trabalho muito para que o medo ele não me direcione, não me direcione assim. Mas tento sempre trazer minha coragem à tona. Mas eu acho, assim, que eu poderia ser um pouco menos medrosa. Eu acho que o medo, ele participa mais do que ele devia, um pouco da minha vida. Mas em que situações que você acha que o medo te deixa, te bloqueia de fazer alguma coisa? Eu acho que, apesar desse podcast, eu sou uma pessoa que eu não exponho muito a minha vida. Ah, beleza. Até agora não era. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa com as coisas que eu expunha pro mundo. Isso em todos os sentidos. Dentro de uma conversa, numa rede social, pra minha família, pra minhas amigas. Às vezes tem alguma coisa acontecer. É muito difícil eu falar algumas dificuldades minhas pros outros. Sou uma pessoa que eu vou guardando um pouco mais pra mim. Então eu acho talvez o medo de exposição. Apesar de eu estar aqui agora, até então. Não, mas faz total sentido, porque você falou que você, apesar do medo andar ali do seu lado, ele não pauta a sua direção, né? Então, não. Ele não te paralisa. Não, e nem dá pra paralisar. Porque algumas vezes, sim, o medo me paralisou. E eu me arrependo amargamente. Eu odeio me arrepender das coisas. Odeio. Por isso que eu penso muito antes de fazer alguma coisa. E acho que às vezes são poucas. São bem poucas, porque eu realmente penso muito antes de tomar alguma atitude assim na minha vida. Às vezes que eu me arrependo é quando eu fui medrosa. Seja por qual motivo fosse, assim. E que hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, não devia ter tomado essa atitude. Mas, mesmo assim, eu acho que quando você não decide uma direção, a sua vida dá uma redirecionada e você vai para outro lado. Então, mesmo assim, mesmo quando a gente evita algo por medo, você acaba indo para uma outra direção. Mas nisso eu me arrependo. Eu tiraria um pouco de alguns medos da minha vida, alguns medos de errar. Eu acho que esse é meu medo, que é o medo também da exposição, o medo do erro. Sim. É que, na verdade, o medo, ele é bom pra você, né? Até um certo momento. O medo é bom porque ele faz com que você planeje as coisas. Exatamente por isso, assim, se você não tivesse medo, você ia sair fazendo as coisas sem meio que ponderar, meio sem planejamento. Então, é importante você sentir medo, né? Agora, eu acho que o problema do medo é quando ele faz com que você Trave. quando você trave, que você paralise, né? Que você deixa de realizar um sonho. Você deixa de mudar de transitar, fazer uma transição de carreira por questão de medo. Mudar de cidade por questão de medo. E assim, eu acho que o problema é esse. Aí você tá entrando no medo relacionado a mudanças, certo? Sim. Tá. Eu acho, mas na verdade qualquer medo, né? Se você não tiver medo de tubarão, você vai entrar dentro de um mar com tubarão Sim. e acabou pra você.
Então, acho que o problema do medo é esse. É importante você ter o medo ali do seu lado pra ponderar, pra você também não fazer coisas irresponsáveis, mas ao mesmo tempo é ruim quando ele te paralisa. Ju, aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto de medo de mudança, teve alguma mudança, assim, na sua vida que a vida escolheu por você, ou enfim, não era uma decisão tão de vontade própria que você teve que tomar essa atitude e foi? Gi, não teve nenhuma mudança que, assim, pelo menos que eu lembre, que a vida escolheu por mim, mas tiveram algumas mudanças na minha vida que, se eu tivesse pautado pelo medo, eu não teria feito. E provavelmente não estaria aqui agora. Por exemplo. Eu ter mudado de cidade, né? Eu fiz uma mudança, morava no Rio, pra quem não sabe, e por questão de trabalho, eu vim morar em São Paulo. E assim, No estava caso, mercado financeiro, gente. Corta a cena. Isso aqui. corta a cena, estamos aqui. Exato. Então, exatamente isso. E eu tive que. Eu me mudei, né? E a gente estava o quê? No meio da pandemia. Eu lembro que eu vim de carro com as coisas e tudo mais. E. Claro que dá medo. É uma cidade diferente, longe da sua família. Seus melhores amigos ficaram na cidade. Meus melhores amigos ficaram no Rio. Então, dá um medo, mas eu acho que a coragem tem que ser maior, né? E assim, eu almejava crescer profissionalmente, eu almejava esse tipo de oportunidade. Então, eu encarei esse medo, vim e, enfim, depois percebi, na verdade, que eu não queria mais seguir essa carreira de mercado E financeiro. foi uma puta coragem que você teve também pra dar uma, né? Mas muita. Uma bela desviada do seu caminho que você tinha escolhido até então. Total. Eu acho que também porque, às vezes, a gente acha que a gente precisa ser a mesma pessoa que a gente era 2, 3, 4 anos atrás, né. E a partir do momento que você entende que não, que tá tudo bem você mudar, que o que você escolheu quando você tinha 18 anos talvez não seja mais a sua vontade de quando você é 10 anos mais velha. Então, isso fez eu, assim, ter muita coragem pra decidir, assim, que eu ia sair e tentar outra coisa. E eu acho que se nós 2 tivéssemos parado para pensar em milhões de coisas que não poderiam dar certo, que poderiam dar errado, a gente não estaria aqui, né. Então, assim, a gente não tem garantia de nada, essa é a verdade. Mas assim, vamos supor que você é uma pessoa que você tá na sua zona de conforto. Não é ruim, é e é uma zona de conforto. Você acha que as pessoas que elas ficam na zona de conforto, elas conseguem ser felizes? Porque você tá evitando uma mudança, às vezes não precisa evitar uma mudança, ou você acha que precisa sempre? Você acha que a zona de conforto ela é boa? Eu acho que a zona de conforto é boa, mas por um tempo. É assim, eu acho que é muito importante você estar sempre em movimento, né, porque assim, mudar, você abre um mundo de oportunidades. Então, assim, quando você qualquer qualquer mudança da sua vida, né, você abre portas para não só milhões de oportunidades, mas assim, para você crescer, para você se conhecer, para você ver o que que você gosta, o que que você não gosta. Então, assim, se você me perguntar se você acha que mudança é necessário, para mim é necessário para você evoluir mesmo, crescer como pessoa, entender, conhecer mais, o que que você gosta, o que que você não gosta. Você não acha? Eu acho que a zona de conforto, juro, assim, na minha opinião, é a maior armadilha do ser humano. Porque ela é gostosa, ela é confortável, né, ela não é incrível e ela também não é ruim. Então, pessoas que têm medo do dar errado, ficar ali é muito bom, ele é seguro, e o ser humano gosta de segurança. Mas também, na minha opinião, é muito difícil você ser muito feliz na sua zona de conforto, porque você não tem, frio na barriga de nada, né. É aquela hora que você acorda, são aqueles problemas que você tem, aquelas resoluções que você sempre decide da mesma forma, e seu dia acaba. Lógico, tipo, quando você ultrapassa um limite pra testar algo, você cai no risco. E esse risco também, quando dá errado, ele é muito ruim, né, não dá pra romantizar: "Ai, deu ruim, mas que legal", não é legal. Mas também, se a gente não passa desse limite,
a gente não consegue sentir a parte mais gostosa das nossas decisões. Muitas vão dar errado, mas a que der certo, você vai falar, ainda bem que eu fui. Então, eu E acho que a você zona de não vai conforto saber se você não tentar, né? nunca. Essa é a grande questão. E eu já fiquei muito na minha zona de conforto. Naquele momento fazia sentido pra mim, é o que eu tava falando há alguns minutos atrás. Não me arrependo porque fazia sentido, mas eu me arrependo porque eu deixei de viver coisas que hoje eu olharia pra trás e falaria, porra, aquilo eu poderia ter vivido. E em relação a tudo, todos os sentidos assim da vida. Então, eu fujo hoje um pouco da zona de conforto. Eu já gostei mais dela. Hoje, quando eu tô sentindo. É lógico assim, ai, nossa, eu tô na zona de conforto, que catástrofe. Lógico que não, tem momentos que ela faz sentido. Mas você ficar um grande período dentro dela, eu acho que você vai se enferrujando, assim, pra novas coisas. E você vai se acostumando demais com ela. E eu acho que aí é uma armadilha, assim, que é difícil às vezes sair. E você acha que quando a gente decide mudar, a gente tem 100% de certeza do que a gente tá fazendo? Impossível. Impossível. Qualquer decisão que a gente toma, você tá no risco de errar ou errar um pouco mais, ou acertar um pouco menos. Às vezes a gente evita decidir coisas. Isso eu vi há muito tempo atrás, né? Ser adulto é decisão, é decidir. Às vezes a gente fica um pouco infantilizado quando não consegue decidir algo. Então eu tenho 2 copos na minha frente, eu quero os 2, eu acabo não tendo nenhum dos 2. A partir do momento em que eu tomo a decisão e eu escolho um, eu estou abrindo mão do Uhum. outro. E isso é ser adulto, isso é a vida adulta. A gente precisa tomar atitudes. Muitas vezes, as atitudes que a gente tomar, elas não vão dar certo, não vão valer a pena. Só que enquanto você não toma essa atitude, você não consegue entender em que momento que ela valeria a pena, ou se descarta essa opção e vamos levá-la adiante ou não. E toda vez eu acho que você direciona sua vida, por mais que aquela decisão não for a correta naquele momento, ela te guia para outro lado. Então, podem pensar aí quantas vezes a sua decisão fez você caminhar para outro lugar e fez muito sentido naquele momento. Então, é muito importante que a gente não tenha tanto medo de decidir e ter a noção de que muitas vezes a nossa decisão vai trazer surpresas também negativas. Isso em casamento, né? É difícil. Tenho 100% de certeza que eu vou casar e eu quero casar. Tem 1000 vertentes daquele assunto que possa fazer com que você repense. Mas a balança ela pesa mais para um lado e você vai. Então eu acho que é impossível ter 100% de certeza de alguma coisa. E quando você vai, tem que ter o risco de que aquilo pode não dar certo. Mas vai te guiar para um outro lugar. Sim. Ô, Ju, só voltando um pouco no assunto. Você tinha falado sobre mudança de trabalho e, gente, era mercado financeiro, não tem nada a ver, né, com o que a gente tá fazendo agora. Você ficou com medo do que as pessoas iam pensar? Porque rola, né, um preconceito, ainda mais de exatas para humanas, assim, né? Mercado financeiro para comunicação é muito diferente. Você acha que pessoas. Você fica com medo de tomar atitude pensando no que as pessoas pensariam a respeito da sua atitude? Gi, sim, muito. Eu não tem como mentir, né? Não tem como negar. Claro, eu acho que, inclusive, o medo do que as pessoas vão falar ou vão pensar, eu acho que muita gente sente, né? A partir do momento que você quer fazer qualquer mudança. E na minha situação, assim, no meu exemplo pessoal, eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Assim, claro, gente, claro que você não pode tomar uma decisão dessas. E assim, eu pude me dar, né, eu consegui sair do mercado e seguir os meus sonhos, o que eu quero fazer realmente, mas tudo planejado, de novo, não é uma coisa que você acorda do dia pra noite, nossa, eu vou mudar, enfim, não é assim, né. Eh, Continuei, tive certeza de que realmente aquilo não queria mais aquilo pra minha vida, e juntei meu dinheiro pra conseguir investir em outra coisa que eu gostaria de fazer, que no caso é isso que a gente tá fazendo agora.
Então, também temos sempre ter responsabilidade, pessoal. Não vamos só também largar tudo e vamos ser felizes, porque não é assim, né? Essa não é a realidade. Mas o principal aqui é de ter a coragem e não fazer com que essas vozezinhas, assim, esses monstrinhos, te impeçam de você realizar aquilo que você quer, de você correr atrás dos seus sonhos de verdade. E e é aquilo que eu te falei, tipo, o nosso mundo tá mudando, tá tudo bem você querer mudar também, tá tudo bem você querer, fazer uma coisa diferente do que você fazia antes. E muitas vezes eu acho que, na minha experiência, quando eu comecei a contar para as pessoas que eu tinha saído ou que eu estava pensando em sair, eu lembro que pessoas próximas, assim, meus melhores amigos falavam primeiro que zoavam, né, tipo: "Haha, o que você quer fazer?" Gente, isso que ela só falou que ela ia sair do mercado financeiro, não falou essa parte aqui. Exatamente, imagina quando souberem. E aí muita gente falando: "Nossa, mas você é muito corajosa", e não como se fosse uma coisa boa, mas como se fosse uma coisa do tipo: "Sem certeza que você tá fazendo?", tipo, você tem que ter muita coragem. E eu virava e falava: "Sim, tenho certeza". Porque quando você coloca uma coisa na sua cabeça, pelo menos eu sou assim, né, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço. E hoje eu vejo tantas amigas minhas que olharam meio que assim, perguntando, sabe, fazendo o mesmo, tendo essa coragem O que eu mesmo tive, o movimento. mesmo movimento. Tem amigas minhas que vieram pra cá e estão voltando, amigas minhas que saíram, estão empreendendo com outra coisa, porque também não estavam felizes. Então, assim, no final do dia você vê que realmente as pessoas às vezes querem ter a coragem que você tem e não tem, e não querem que você mude. Sabe o que eu acho disso que você tá falando? A gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente ouve e de quem que a gente ouve. E por mais que muita gente nos ame, não necessariamente o conselho é muito pautado pelo amor. Muitas vezes alguém te dá um conselho, um julgamento, mas porque queria estar tendo a mesma coragem de estar fazendo o determinado movimento. Então, quando você me fala que você vai sair, eu também, no fundo, lá quero sair, mas eu não quero que a Júlia saia. Então, às vezes, o meu conselho ele é muito pautado na minha falta de coragem do que no meu apoio a você. E talvez também nas suas próprias experiências, né. Mas assim, eu lembro, eu tinha uma amiga minha, ela começou a querer ser influencer e começou a postar as coisas, maquiagem e tal, e todo mundo: "Ah, blogueirinha", tipo, não tava falando blogueirinha num tom legal, tava falando blogueirinha num tom, provocativo. E hoje ela é muito legal na parte de influenciadora. E eu vejo essas mesmas pessoas tentando chegar, né, por exemplo, dar os mesmos jeitos de dicas, vai que também rola comigo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o jeito com que as pessoas vão pensar, lógico, porque elas vão julgar, e até dar certo, vão continuar julgando, e se não der certo, vão julgar também. Então, assim, é uma forma que eu acho que a gente tem que ir um pouco, lógico, ouvir, mas também saber deletar as partes que não são tão necessárias, e entender de quem que você tá ouvindo aquilo. Porque muitas vezes, por mais que a pessoa te ame, ela não tá te dando um conselho por amor. Eu acho que, Gi, você falou isso e até me lembrei que eu acho que no final do dia você tem que escutar você e mais ninguém. Porque, assim, por mais que você fale com seus pais, com as pessoas que mais te amam, com seus melhores amigos, que são as pessoas que mais te conhecem, seu irmão, com sua irmã, enfim, cada pessoa vai ter uma opinião diferente, né? E cada pessoa vai pautar tanto nisso que você falou, na sua própria falta de coragem, mas também nas suas próprias experiências. Sim. Então, por exemplo, o meu pai, que é do mercado financeiro, de virar para ele e falar: "Pai, estou saindo do mercado, indo trabalhar comunicação", por mais que ele queira, tipo, o A sua melhor para mim, a felicidade. minha felicidade, não sei se às vezes o conselho dele vai ser pensando em mim, assim, 100%, sabe? Porque é a experiência dele, é o que ele enxerga como sucesso. Então, é claro que é importante você escutar a opinião dessas pessoas próximas, mas até a página 2. E no final do dia, você tem que escutar a sua intuição e acreditar naquilo que você quer pra você, porque ninguém sabe, a não ser você, o que vai te deixar feliz, o que vai te deixar realizado. Eh Tá, Ju, mas assim, e quando que dá errado?
Porque assim, legal, a gente vai, vamos mudar e vamos ver o que vai dar, tal. Deu erradíssimo. E aí? Gente, mas milhões de coisas na vida dão errado. Mas como é que você vai lidar com isso? Eu prefiro tentar e ter esse risco de dar errado do que não tentar. Então, assim, Eu médio. se deu errado, eu prefiro olhar pra trás e falar: "Nossa, pelo menos eu tentei", do que viver pensando no "e se, e se, e se". Porque se eu tivesse continuado trabalhando com aquilo, beleza, eu ia ter milhões de coisas boas, mas ainda ia ter uma coisa na minha cabeça do tipo: "E se eu tivesse tentado aquela hora?". E sabe o que eu acho que é importante desse. A gente sempre tem que considerar a possibilidade de não dar certo, né? O planejamento de cada pessoa. A pessoa entender o quanto ela pode investir naquilo financeiramente, quanto ela pode investir naquilo em questão de tempo. Se dá pra vincular 2 trabalhos ao mesmo tempo, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa, tá me dando dinheiro, tá tudo bem. Só que eu quero pra uma coisa completamente diferente, eu preciso investir dinheiro, tempo, eh, mais disposição pra aquilo. Porque quando a gente erra, só que a gente teve planejamento, ele dói um pouco menos, né. Então eu investi o dinheiro possível pra aquele projeto, eu investi o tempo possível pra aquele projeto. Não é tipo abandonar tudo e agora só vou aqui. Você tem que ter um planejamento, uma cautela, um pé no chão para que, caso as coisas não saiam como você gostaria, e nunca vão sair, às vezes vai sair melhor ou pior, mas como você imaginou, é muito difícil. Você não se quebre emocionalmente, porque é frustrante, decepciona, dói. Às vezes você conta para as pessoas, não deu certo, você fica envergonhado. Então, esse planejamento também na hora de você decidir alguma coisa, pra mim ele é fundamental. Eu acho que um problema é que você falou agora das pessoas, quando não dá certo, as pessoas, você tem medo do julgamento das pessoas, do que elas vão falar, né. Um problema que eu vejo muito é que as pessoas falam muito de sucesso, mas as pessoas não falam de quanto que elas fracassaram para poder chegar lá. Exato. Porque tem tantas pessoas que você vê hoje que são, tipo, gigantescas, tem empresas enormes, enfim. Eh, e você não sabe o que que ela teve que passar para estar lá, quantas vezes ela fracassou para estar lá. Então também não é só no primeiro fracasso que você vai desistir. É muito difícil alguém que deu certo na primeira. É muito difícil. Eu não sei ninguém. Eu também não. Eu também não. E assim, até se você for, enfim, pegar qualquer pessoa que é o seu ídolo, né, e tentar descobrir um pouco mais sobre a vida da pessoa, ela vai ter milhões de erros antes de ter o acerto. E eu acho até importante as pessoas começarem a falar mais dos fracassos, porque não é tudo maravilhoso, não é tudo do dia pra noite que as coisas vão dar certo, né. Então assim, é claro que tem que ter o planejamento. Quando eu tomei a minha decisão, gente, parece assim que foi fácil, foi tipo assim, quase impossível, né, você lembra? Você ficou muito tempo Eu fiquei nessa muito dúvida. tempo e eu fiquei planejando, e eu fiquei pensando, e eu juntei meu dinheiro e, tipo assim, a verdade mesmo é que você nunca vai ter 100% de certeza a hora certa de mudar, né. Qualquer coisa que você nunca vai estar pronto para tomar alguma atitude de alguma coisa que te assusta. Até porque o nosso corpo, a nossa cabeça, ele foi feito para proteger a gente. Então, mudar, foi o que você falou, é um risco, você tem um risco, né. Então, assim, você nunca vai estar 100% pronto para isso. E outra, uma coisa importante também, quando a gente percebe aonde a gente errou, não errar de novo, Uhum. né. Eu decidi tomar um outro caminho na minha vida e esse é o meu planejamento. E aí não deu certo. Mas por que que não deu certo? Em que momento que eu vacilei, em que momento que poderia ter sido diferente? Porque também a gente pode ser que na primeira não dê certo, na segunda não dê certo, na terceira, na 10ª não dê certo, mas o importante é a gente não fazer os mesmos erros até a 10ª vez. Pra aí sim a gente começar a colocar as partes positivas, as que deram certo, e as partes negativas, isso aqui não funcionou, não funcionou, tchau, não funcionou. Eu lembro uma vez que eu entrei na escola, era uma escola nova, eu era mais novinha, né, aquela fase de criança, aparelho, espinha, eu tinha acabado de cortar uma franja, eu estava tipo assim, horrível.
E eu entrei na escola e eu fiz meu pai ir comigo até a sala de aula. Eu não sou envergonhada. Eu fiz assim, eu fiquei tensa, porque eu tava me sentindo horrenda. Não vou mais cortar a porra da minha franjinha quando eu for entrar numa escola. Então, os erros que a gente comete, que deixa a gente inseguro, não cometa mais. É bom a gente prestar atenção no que não funcionou. Claro. Pra não repetir. E parece óbvio, mas às vezes a gente vai. A gente quer um resultado diferente, mas a gente traça o mesmo caminho, né? Então, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Não adianta eu ficar toda vez indo por aqui, porque eu não vou chegar onde eu quero. O caminho não tá dando certo. Então, é bom a gente tentar entender qual que é o caminho certo para que a gente não caia, às vezes, sempre no mesmo obstáculo e fique por lá. Ô, Ju, o que você falaria? Qual que seria seu conselho para as pessoas que ainda estão deixando o medo pautar ainda muito a vida delas? Eu acho que é o seguinte, claro que, como a gente falou, é importante você ter o medo ali do seu lado para você, enfim, qualquer escolha, seja escolha com planejamento, com responsabilidade, mas também não fazer com que o medo te paralise e paute muito da sua vida, porque isso acaba fazendo com que a gente deixe de fazer certas coisas por medo de julgamento, por medo de não dar certo, por medo do que as pessoas vão falar. E no final do dia, as pessoas vão falar, independente, sempre. E a gente tá aqui nessa vida para ser feliz. Então, segue o seu coração, segue a sua intuição, trabalhe para que isso dê certo. E qualquer erro que você encontrar, qualquer obstáculo que você encontrar no seu caminho, você, de alguma forma, você vai ser obrigado a entender como que você faz diferente para chegar no lugar que você quer chegar, né? Mesmo que você tenha que ter 10 erros, se você souber para onde você quer, se você souber aonde você quer chegar, você vai acabar traçando o seu caminho para chegar lá, independente dos seus erros. Então, assim, pessoal, eu tô dando esse conselho para vocês, mas eu tô me escutando também enquanto eu falo isso. Não deixem o medo paralisar vocês, corram atrás dos seus sonhos, que realmente a vida passa muito rápido e a gente tá aqui para ser feliz. Né, Gi? O que você acha? Eu acho que o medo, ele é muito importante. Ele me fez evitar de errar muitas vezes, sentir dor muitas vezes. Então, é uma coisa que eu acho importante sentir. Sempre. É importante sentir no carro, é importante sentir dentro de uma relação, é importante sentir dentro de casa. Só que também é muito importante saber até onde ele pode ir. O medo, ele tem que estar junto com você em todas as suas decisões da vida. Mas ele não tem que guiar as suas decisões de vida. E uma vez eu escutei da Ana Raia, que eu amo e nunca saiu mais da minha cabeça, que o medo, ele tem que estar dentro do seu carro, de qualquer maneira, mas sempre no banco de trás. Ele não pode estar dirigindo. Então, você deixa ele lá atrás. Você às vezes pergunta pra ele, medo, o que você acha? Mas quem tá na direção é você, quem define pra onde tem que ir é você. Ele só dá umas dicasinhas, vai por aqui ou vai por ali, mas você define o rumo da sua vida. Não deixa ele pautar, porque se ele pautar a tua vida, você vai estar sempre paralisado, você não vai conseguir estar em movimento nunca. Então é isso. Vai com medo, mas vai. Um beijo! Beijo, gente!